Esse conteúdo aqui de acentuação gráfica já é um conteúdo mais comum na maioria das bancas, tá? Mesmo a banca CESP, que não é tão usual, né, cobrar questões exclusivas de acentuação, vez ou outra ela vem cobrando, tá? Principalmente dependendo, né, se você está fazendo para nível médio, é mais comum, ou então se você está fazendo para a área de educação, certo? Mas, se não cair na sua prova objetiva, vai cair na sua prova discursiva, né? Porque a acentuação gráfica é algo que você tem que saber para poder escrever uma redação sem ter problemas ortográficos, sem ter problemas gramaticais, porque vocês sabem, né, que com as bancas, seja CESP, seja FGV, FCC, se você comete algum erro, eles tiram pontos seus, tá bom? Daí, já com outras bancas como FGV, já é mais comum, tá? A OCP também é mais comum, certo? E essas bancas menores também, para um concurso para prefeitura, a acentuação gráfica é algo muito usual, certo? Então, a acentuação gráfica é aquela questão que, se cair, você não pode errar, porque a maioria dos candidatos também não irá errar, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver, né, a acentuação dos monossílabos tônicos, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos e o caso das proparoxítonas eventuais, que é um tipo de assunto que a CESP gosta muito de cobrar, tá? Nessa questão aqui de monossílabos tônicos e oxítonos, a gente vai ver que tem uma pegadinha muito comum entre as bancas, principalmente banca CESP, tá bom? Então, vê só. Como é que funciona a regra de acentuação, né? A gente vai acentuar a sílaba tônica da palavra, tá? Então, as sílabas átonas a gente não coloca acento. Por isso que no português a gente só tem um acento gráfico, tá? Então, quando falar de acento gráfico no português, nós vamos estar se referindo a 3 tipos de acento, tá? É o circunflexo, o agudo e o acento grave, tá bom? Então, esse circunflexo aqui, ele marca o som fechado, tá? Por exemplo, êxodo. Veja que o som desse é um som mais fechado. O êxodo, você fecha um pouco a boca para poder emitir esse som, tá? Agora, o acento agudo, ele já é um som aberto. Por exemplo, égua. Olha só a diferença. Êxodo, o é um som fechado. Já égua, esse é aberto, tá? Aqui já é o acento grave, né, que a gente chama. Ele não é para marcar tonicidade. Ele vai marcar o quê? A crase, tá? Então, esse acento aqui tem a ver com sintaxe. Bom, não tem a ver com acentuação gráfica, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Então, quando vocês forem pensar acento, a gente vai estar se referindo apenas a esses dois, tá? Circunflexo e agudo, quando fala de acentuação gráfica, tá bom? Acentuação das sílabas tônicas é o acento circunflexo e o acento agudo, tá? Por que tio não entra, prof? É tio, trema? Porque esses não marcam a sílaba tônica, tá bom? O tio, por exemplo, ele vai marcar a nasalização, ó. Cão. Então, esse A aqui tem um som que nasal, tá bom? Já o trema, que caiu, né, na maioria das palavras de português e ficou apenas para palavras de nomes próprios, como, por exemplo, Müller, é para marcar, né, que esse U ele é pronunciado, tá? Mas agora não tem mais, né, na maioria das palavras, só vai ter em nomes próprios ou derivados de nomes próprios, tá bom? Então, aqui, quando a gente for estudar acento gráfico, tá, de sílabas tônicas, vai ser apenas o acento circunflexo ou o acento agudo, tá? Então, quando for acento agudo, o som é aberto. Quando for circunflexo, o som é fechado, tá bom? Então, como é que funciona a regra de acentuação? Vocês vão ver que é bem simples, tá? Como é que funciona? Os monossílabos tônicos, o que você sabe dos monossílabos tônicos, você vai acabar usando para acentuar as oxítonas. O que você sabe de oxítonas, de acentuação de oxítonas, você vai usar para acentuar as paroxítonas. Então, é um conteúdo que um vai complementando o outro, tá? Muita gente tem dificuldade com a acentuação de paroxítona, a gente vai ver que tem um macete aqui para você não ter mais essa dificuldade, tá bom? Então, como é que a gente acentua, né, os monossílabos tônicos? Eles têm 2 regras, tá? Tem a primeira regra de acentuação e a segunda regra de acentuação. Então, a primeira regra de acentuação dos monossílabos tônicos, lembrando, né, que monossílabos tônicos, ou seja, vai ser aquela palavra que tem apenas quantas sílabas? Uma, tá? É muito importante você analisar isso, certo? Toda vez que você for fazer questões de acentuação gráfica, analise aquela palavra o quê? Com relação à sua tonicidade. Ele é um monossílabo tônico, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Faça isso primeiro para depois você pensar a acentuação, tá? Porque é algo essencial, certo? Então, o monossílabo tônico, ele obrigatoriamente só tem uma sílaba, tá bom? Então, a primeira regra diz o quê?
que a gente vai acentuar os monossílabos tônicos terminados nas seguintes letras, tá? A, E, O, As, Es, Os. Pronto, acabou aqui, tá? Exemplos. Pá, pé, pó. Olha só, tá? Pás, pés e pós. Pronto, tá? Então, aqui, exemplos de palavras que são monossílabos tônicos e que estão acentuados de acordo com essa primeira regra de acentuação. Mas a gente também tem uma segunda regra de acentuação. Que regra é essa? A gente vai acentuar quando ele terminar no ditongo aberto. Que é ditongo aberto, prof? É aquele ditongo que tem um som aberto, tá? Não vai ter aquele, é um ditongo oral aberto, né? Ele não vai ter um som fechado, tá? Então, a gente vai acentuar os ditongos abertos. Ei, el, oi, seguidos ou não de S. Então, pode ser ei, el, oi, eis, els, ois. Tá vendo essa regra aqui? Essa regra você tem que saber de trás para frente, de frente para trás, porque com ela a gente vai conseguir a regra de oxítonos, tá? Então, diga a vocês sabendo essas duas regras aqui, vocês matam a regra de paroxítono e a de proparoxítono, você já sabe que não tem nem o que ficar pensando, né? Que é a mais fácil de todas, tá? Então, eu sempre vou acentuar os monossílabos tônicos terminados no ditongo aberto, ei, el, oi, seguidos ou não de S. Exemplos. Olha só. Dói, céu e réis. Então, aqui, tá? Eu tenho os ditongos que eu dei como exemplo, tá bom? Então, você vai ficar em casa, tá? Vai ficar andando em casa, vai ficar lá. Vou acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, As, Es, Os. Primeira regra. Segunda regra, ditongo ei, el, oi. Ei, el, oi. Pronto. Isso daí é fácil. Que a letra nova lá do Gustavo Lima, você decora em 30 minutos, né? Um negócio desse, então, você vai decorar em 5, tá? Peguei essa regra aqui dos monossílabos tônicos. Vocês vão ver que as regras dos monossílabos tônicos são parecidas. Mas aquela coisa, né? Parecido é igual? Não. Tá? Então, elas são parecidas, mas não são iguais. Muita atenção com isso. Principalmente porque, lembra lá que eu falei, monossílabo tônico tem que ter quantas sílabas? Uma. As oxítonas, eu vou ter uma palavra oxítona quando ela tiver a partir de quantas sílabas? Duas em diante. Então, ela precisa ter mais de uma sílaba, tá? Então, se você estiver diante de uma palavra que tem mais de uma sílaba, ali já não vai caber a regra dos monossílabos tônicos. Vai ser ou das oxítonas, ou das paroxítonas, ou das proparoxítonas. Tá bom? Então, quando é que eu vou acentuar as oxítonas? Lembrando, né, que a oxítona é qual? Aquela sílaba tônica que é a última da palavra, tá? Que a gente já viu isso no bloco anterior, certo? Então, a primeira regra é como? Tá vendo aqui em cima? Essa primeira regra do monossílabos tônicos, você vai pegar e vai fazer, que nem o professor Rashid ensina, né? Como é que é lá o atalho de copiar e colar, Ctrl C, né? E aqui embaixo, Ctrl V. Pronto, a mesma coisa. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer A, E, O, As, Es, Os. Mas lembra que eu disse que era parecido? Pois é, parecido não é igual. Por quê? Porque tem esse acréscimo aqui, ó. E, N, S. Tá? Então, viu como um complementa o outro? Eu peguei a regra dos monossílabos tônicos, aprendi a regra dos monossílabos tônicos? Aprendi 90% da regra das oxítonas. Porque é só eu repetir isso e acrescentar EM, ENS, tá? Então, eu vou acentuar as oxítonas pela primeira regra se elas forem terminadas em quais letras? A, E, O, As, Es, Os, EM, ENS, tá? Exemplos de palavras que são acentuadas, as oxítonas acentuadas com essa primeira regra. Ba, Pelé, o jogador, né? Cipó, tá? Deixa eu ver outra aqui. Amém. Fins. Olha aqui.
Então, esses daqui estão acentuados, tá? De acordo com a primeira regra das oxítonas. Agora, muita hora nessa calma. Veja só, se na questão tiver assim, a palavra pá e a palavra babá são acentuadas pela mesma regra de acentuação. E aí, certo ou errado? Aí você vai olhar assim e vai dizer, eita, termina em A, termina em A. Certo. Não, tá? Errado. Olha aqui, quantas sílabas tem a palavra pá? Uma. Quantas sílabas tem a palavra babá? Duas. Quando eu tenho uma sílaba só, qual é a regra de acentuação que eu vou olhar? A regra dos monossílabos tônicos. Aqui eu tenho duas sílabas. Qual é a mais forte? Qual é a tônica? A última. Então, aqui é a regra de quem? Das oxítonas. Então, não é porque é parecido que vai ser igual, tá? Você vai aplicar aquela coisa da sua mãe. Lembra que a sua mãe, você falava assim, mas mãe, todo mundo vai. Você dizia assim, mas você... A sua mãe dizia, né? Mas você não é todo mundo? Pois é, a mesma coisa aqui, ó. Você vai olhar pro babá e ela vai dizer assim, mas eu sou... Mas, ó, eu sou parecido com a pá. Ela diz, mas parecido, meu filho, não é igual. Você não é todo mundo, você é um oxítona. Esse daqui é um monossílabo tônico. Cada um no seu quadrado. Certo? Então, não confundam isso daqui, porque cai muito em prova, tá? Essa daqui é a primeira regra. Agora, a segunda regra das oxítonas é exatamente isso daqui, copiar e colar. Tá? Mas não é porque é aquela coisa, não é porque é parecido que é igual, tá, gente? Não é porque eu vou acentuar as oxítonas de acordo com a segunda regra, né? Quando ela terminar no ditongo ei, el, oi, que eu vou fazer, tá? Dizer que a regra é a mesma. Por que não é a mesma, prof? Porque as oxítonas têm mais de uma sílaba, meu filho, e os monossílabos tônicos têm só uma, tá? Então, quando é que eu vou acentuar as oxítonas? Pela primeira regra, essa daqui, pela segunda, quando terminar no ditongo, ei, el, oi, também, tá? Seguidos ou não de esse. Exemplo. Papéis, herói e chapéu. Olha aqui, ditongo aberto, ei, el, oi, tá? Lembrou dessa regra aqui? Essas duas? Tá gravado? Beleza. De novo, ó. Se tiver assim, as palavras céu e a palavra chapéu são acentuadas pela mesma regra de acentuação, certo ou errado? Errado. Porque aqui a gente tem um monossílabo tônico e aqui nós temos uma oxítona. Tá bom? Então, não confundam, tá? A gente vai lembrar para poder facilitar a memorização, mas são regras diferentes. Porque se fosse uma regra só, eu não ia colocar separado, eu ia colocar tudo junto, tá bom? Então, se está separado, é por uma razão, tá? Essa daqui foi a regra das oxítonas. Agora, vamos para cá, meu amigo Pokémon, para as paroxítonas. Lembrando, né? As paroxítonas é quando nós temos o quê? A antepenúltima sílaba tônica, tá? A gente vai ter palavras paroxítonas quando tivermos mais de uma sílaba, tá bom? Então, quando é que eu vou acentuar as paroxítonas? Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em L, I, U, N, R, X, P, S. Só li no chão. P, S. E M. Aqui, o M. Fica melhor. O M, U, N, S. Pronto. Então, você vai acentuar as paroxítonas de acordo com a primeira regra quando elas terminarem em L, I, U, N, R, X, P, S, AN,
o M ou o NS. Eita gota, professora, pra lembrar disso tudo, é triste, né? Pois é, como é que você faz, filho? Tem um mnemônico, tá? Se chama assim, li, num, chão. Na verdade, é assim, li no chão. PS. Tá? Li no chão, PS. Então fica mais fácil, né? Porque aí você vai associando, ó. L-I-R-N-U, né? X, o ão. Aí você vai lembrar aqui que esse ão também vale, né? Para o A com tio. O M, aí você vai lembrar que também vale para o NS e o PS. Tá bom? Ah, professor, mas ainda assim tá difícil para eu ficar lembrando esse negócio de ler no chão PS, vai que eu troco. Então, o que é que você vai fazer? Vê só. Observe uma coisa. Como é a primeira regra de acentuação das oxítonas? Eu vou botar aqui só para facilitar, para não ficar fazendo o Wagner trabalhar. Bem que ele merece, viu? Que o bicho me faz passar raiva. Como é que é a primeira regra das oxítonas? A primeira regra das oxítonas diz o quê? Que elas são acentuadas quando terminar em A, E, O, AS, ES, OS, EM, ENS. Lembra lá que eu disse a vocês que era importante que vocês soubessem as regras dos monossílabos tônicos e das oxítonas, porque com isso você já antecipava bastante a regra das paroxítonas? Pois é, então você vai pensar assim, tá? Deus estava lá formando as palavras, né, no reino das palavras, e foi fazer a língua portuguesa. Aí saltou as oxítonas, os monossílabos tônicos, né? Os monossílabos tônicos correram e falaram assim: não, olha, a minha primeira regra de acentuação, eu quero que acentue todo esse bloquinho aqui, ó. Todo esse bloquinho aqui primeiro é meu. Isso dos monossílabos tônicos. Só que os monossílabos tônicos foram gentis, né? Eles falaram assim: não, mas ó, eu divido com as oxítonas, viu? As oxítonas, oh, valeu. Então eu vou querer o bloquinho dos monossílabos tônicos e quero esses outros dois aqui também, M e NS. Aí Deus disse: beleza, tá fechado. Aí chegou as paroxítonas, aí fez: ei, quem é que eu vou acentuar? Aí Deus falou assim: ó, esse bloco aqui, as oxítonas já pegou. Então, o que sobrar é seu. Aí, o que é que sobrou para as oxítonas? Isso tudo aqui. Então, se você sabe a regra das oxítonas, você automaticamente sabe a das paroxítonas. Por quê? Porque você não vai acentuar as palavras paroxítonas que terminarem nessas letras aqui, que é a regra das oxítonas. Quer fazer o teste? Vamos lá. Você vai dizer assim: professora, eu só acredito vendo. Aí quando você vê, você diz assim: não acredito. Mas é, ó, homem. Homem é que... Qual é a classificação contra a tonicidade? Qual é a sílaba mais forte? Vamos primeiro separar, né? Homem. Qual é a mais forte? Homem. Essa daqui é a mais forte. Então, nós temos uma palavra o quê? Paroxítona. Beleza, tem uma paroxítona. Olha só, terminada em M. Homem tem acento? Não tem. Por que não tem? Porque termina em EM. E EM é a terminação de quem? Das oxítonas. Viram só como é fácil? Outro exemplo. Palavra casa. Casa. Vamos fazer a separação. Casa. Qual é a sílaba mais forte? Casa. A penúltima. Então, eu tenho também uma paroxítona. Beleza. Termina em A. A terminação em A é regra de quem? Das oxítonas. Olha aqui. Por isso que eu não acentuo a palavra casa. Tá? Agora, veja só. A palavra lápis. Lápis. Vamos fazer a separação? Lápis. Qual é a sílaba mais forte? Lá. A penúltima. Então, é uma paroxítona. Termina em S. IS, né? No caso, vamos considerar assim, né? IS. Esse IS aqui tem na regra das oxítonas? Não tem. Então, eu posso acentuar. Viu como é fácil? Não tem mistério. Então, para saber a primeira regra de acentuação das paroxítonas, que é a mais difícil, porque tem mais palavras, vocês vão ver que a segunda regra de acentuação das paroxítonas é bem tranquila, tá? Então, vocês vão ver que sabendo das oxítonas, você automaticamente já sabe a primeira regra
das paroxítonas, tá bom? Porque uma elimina a outra. Beleza? Viu como é facinho? Tá? Então, não tem mais mistério. Agora está tudo resolvido. Tá bom? Então, ó, inclusive, tá, deixa eu apagar aqui. Então, ou você aprende, né, o lir no chão PS, ou então você lembra a regra das oxítonas e, por eliminação, você já sabe a regra das paroxítonas, tá? Vamos ver aqui uns exemplos. Ó. Tórax, lápis, fácil, órfão. Lápis eu botei aqui. Lápis, órfão. Deixa eu botar um aqui, ó. Hífen. Aí você diz, eita, professora, me quebrou agora. Hífen. Hífen acentua. Acentua, filho. Olha só. Como é que tá lá na regra das oxítonas? É terminada em EM e ENS. Hífen tem S? Não, é EN. Então, acentua. Tá? Outro. Destroyer. Olha só. Também acentua, tá? Porque é terminado em ER. Tá bom? Então, ficou mais fácil assim, né? Ficou mais fácil, amigo Pokémon. Então, até o Pokémon que ama a língua portuguesa já tá vendo aí que não vai ter problema nenhum para saber a acentuação gráfica, tá? Agora, essa é a primeira regra. Como é a segunda regra? Eu vou sempre acentuar, tá, as palavras paroxítonas que terminarem em ditongos orais. O que é ditongo oral? Lembra lá que a gente viu na aula anterior? Ditongo oral é quando a gente termina, tá, em um ditongo que não está o quê? Nasalizado, tá bom? Então, não tem um som nasal. Portanto, vai ser aquele ditongo que não vai terminar em M, nem N, tá? Nem tio, certo? Isso para a segunda regra, porque veja que na primeira regra a gente botou, né, um som nasalizado aqui, tá? Mas na segunda regra é a regra dos ditongos orais. Então, se terminou em ditongo oral, então não terminou em EM, EN, ENS, né? AM, OM, não terminou em nada disso? Então, pode botar acento, tá? Exemplo. Polícia. Não é isso que você quer ser? Quer trabalhar na polícia? Então, ó, polícia, chega o Pokémon faz assim. Deus abençoe, vai abençoar, meu filho. Polícia, olha só, um ditongo, tá? Por quê? Tá? Esse encontro aqui vocálico está em uma só sílaba, tá bom? Não é isso um ditongo, que é um encontro de quê? De uma semivogal e uma vogal, ou de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba, tá? Então, aqui a gente tem polícia, médio, língua, água, tá? Entre outros, tá bom? Vou botar outra aqui, imóveis, imóveis, tá? Porque pode ser um ditongo oral também seguido de S, tá bom? Sem problema nenhum, como foi o caso aqui, tá? Em imóveis, certo? Então, essa segunda regra das paroxítonas bem facinho, né? Terminou em ditongo, eu acentuo. Esse daqui, gente, acento em polícia, eu vejo muita gente errar, tá? Porque, inclusive, se você não coloca acento, o que é que vira? Aí muda a tonicidade, não vai ser mais polícia, não vai ser mais uma paroxítona, vai virar o quê? Uma oxítona, vai virar policia, do verbo policiar, tá bom? Então, muita atenção com isso, porque às vezes você tirando, né, o acento muda o sentido, tá? Aí, prof, por que você botou uma atenção aqui? Vê só. Quem, né, assim como eu, já é uma pessoa de uma mais idade, lembra que antes, ideia tinha acento, não é verdade? Lembra Pokémon? Pois é, e tirou o acento de ideia, né? Depois do novo acordo ortográfico. Por que é que tirou o acento de ideia? Porque agora, tá? Os ditongos ei e oi, quando eles forem tônicos em paroxítonos, não são acentuados, tá? A gente não acentua mais. Certo? Então, por exemplo, por que é que então a palavra ideia não tem mais acento? Por causa disso, ó, porque é um ei e ele tá o quê? Exatamente na sílaba tônica. Olha só, vamos fazer a separação.
Ideia. Qual é a sílaba mais forte? Ideia. Essa daqui é a mais forte, não é isso? Então, é um EI, é um ditongo, tá? O ditongo EI e o ditongo OI. Quando ele estiver na posição tônica de uma palavra paroxítona, a gente não vai acentuar mais, bom? E um deles foi ideia, tá? Outros exemplos. Vou botar aqui. Exemplo. Ideia, jiboia, assembleia, heróico. Agora, muita atenção, tá? Heróico não tem mais acento, mas herói tem acento. Por quê? Porque herói é uma oxítona, tá? Então, muita atenção com isso. Herói é uma oxítona terminada no ditongo qual? Oi, não é isso? A gente acentua pela segunda regra das oxítonas quando for terminado em ei, el, oi, seguido ou não de s. Então, herói é uma oxítona terminada em oi. Então, a gente vai acentuar. Agora, heróico é uma paroxítona em que o ditongo oi está numa posição tônica. Então, eu não acentuo mais, tá? Então, cuidado com esse parzinho que eles são danados para botar. Dizer que heróico e herói, os dois têm acento. Nada disso, só herói que tem acento. Agora, observa uma coisa. Tem até lógica, tá? O fato de não ter mais essa regra. Por quê? Vê só, ideia termina em que letra? A. Jiboia. A. Assembleia. A. Heróico. O. Essas letrinhas são de quais regras? De qual regra? Da regra das oxítonas. Tá? Então, de certa forma, estava tendo um conflito entre as regras. Por isso que, com o novo acordo, eles tiraram. Tá bom? Então, faz mais sentido realmente não ter mais esse acento. Tá? Então, toda vez que você ficar na dúvida, será que ideia deixou de ter acento mesmo? Você vai lembrar, ideia termina em A. E A é a regra de quem? Das oxítonas. Bom? Facinho assim, né? De lembrar? Pois é. Então, ó. Chegamos aqui na parte, a parte mais difícil foi essa, tá, gente? Das paroxítonas, certo? Agora, as proparoxítonas é moleza, né? A gente vai acentuar todas, tá? Quando é que eu tenho uma proparoxítona? A gente vai ter proparoxítona sempre que tiver 2 sílabas em diante, tá? Mais de 2 sílabas, tá bom? Então, quando tiver 3 sílabas em diante, a gente pode ter proparoxítona, tá? Menos de 3 sílabas não tem como, tá bom? Então, a regra diz o quê, né? Todas são acentuadas. Tá? Então, exemplos, né, de proparoxítonas. Política. Tá? A palavra oxítona é uma proparoxítona. Que diria, né? Uma paroxítona também é uma proparoxítona. Tá? Palavra único, entre outros, bom? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Ficou fácil, né? Vamos só ver mais uma coisinha aqui. Vem aqui para esse lado, Josi. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Aí a gente faz alguns exercícios, tá? Para aplicar o que vimos até então. Então, ó. Existe um fenômeno chamado, tá? Proparoxítonas eventuais. Quando é que isso ocorre? As proparoxítonas eventuais, elas acontecem, tá? Quando a gente tiver uma paroxítona, certo? Em que ela for terminada, tá? Em ditongo crescente. Deixa eu botar aqui. Certo? Então, quando a gente tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente, nós vamos ter um fenômeno chamado proparoxítonas eventuais, tá? Um exemplo. Vácuo.
A gente pode fazer separação de vácuo de duas formas. Assim, vácuo, ou assim, vácuo. Tá? Então, aqui nessa primeira separação, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Já aqui em vácuo, com essa outra separação, nós temos uma proparoxítona. Porque, observe, nesse primeiro caso aqui, quem é a sílaba mais forte? A penúltima. Já nesse segundo, é a antepenúltima, tá? Então, esse fenômeno das proparoxítonas eventuais, quando aparecer na sua prova, ele vai dizer assim: as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas têm uma dupla regra de acentuação. Verdadeiro ou falso? Ou certo ou errado? Certo. Tá? Então, aqui, dupla regra de acentuação. Por que dupla regra de acentuação? Porque pode ser tanto acentuado pelas regras das paroxítonas quanto das regras das proparoxítonas, tá? Ah, professora, e se tiver assim na prova, tiver lá a palavra independência. Independência, veja, é terminada em um ditongo crescente. Como é um ditongo crescente? É quando nós temos primeiro uma semivogal, depois uma vogal. Independência, qual é a sílaba mais forte? A penúltima, tá? Então, é realmente uma paroxítona terminada em ditongo. Ele é um ditongo, o quê? Crescente, né? Começa do som mais fraco e vai para o mais forte, tá? Mas, se perguntar assim, a palavra independência é acentuada pela regra das paroxítonas, certo ou errado? Você vai dizer sim, certo, tá? Aí você vai dizer, mas prof, não está terminado em ditongo crescente? Não pode ser uma proparoxítona eventual? Pode, mas se a questão quiser perguntar isso para você, ela vai deixar isso explícito lá no comando da questão, tá bom? Então, se não falar nada sobre proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, tá? Também tem esse outro nome. Você segue sua vida e considera apenas a regra das paroxítonas, tá bom? Agora, se porventura ele perguntar assim, a palavra independência pode ser acentuada tanto pela regra das paroxítonas quanto das proparoxítonas, certo ou errado? Certo. Tá bom? Vamos fazer algumas questõezinhas só para a gente aplicar, tá? Bota aqui, Josi. Primeira questão diz assim. Deixa eu ver se eu estou com um negócio aqui. Tá. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. E aí, é a mesma regra? O que é que você vai fazer? Como foi que eu ensinei? Primeiro, você vai classificar cada uma. Então, para eu classificar a palavra, eu preciso fazer a separação silábica primeiro, né? Então, está. Quantas sílabas tem? Está. Tem duas. Qual delas é a mais forte? A última. Então, eu tenho uma oxítona. Beleza. Tem uma oxítona. E 3? Quantas sílabas tem a palavra 3? Só tem uma. Então, se eu só tenho uma, eu tenho o quê? Um monossílabo tônico. A regra das oxítonas é a mesma regra dos monossílabos tônicos? Não, são parecidas, mas não são iguais. Portanto, esta questão aqui está errada, tá? Porque em está seguindo a regra das oxítonas, terminadas em A, enquanto que em 3 está seguindo a regra dos monossílabos tônicos, tá bom? As duas estão seguindo a primeira regra de acentuação, mas uma é das oxítonas e a outra dos monossílabos tônicos. Muito cuidado com isso, tá? Próxima questão. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela em que as duas palavras retiradas do texto são acentuadas graficamente por causa de regras diferentes. Então, eles querem a regra diferente. Vamos lá olhar? Letra A, única e política. E aí, qual é a regra dessas duas palavras? Vamos fazer a separação. Única, política. Qual é a sílaba mais forte? É fácil de achar, né? Porque tem o acento, tá? Então, no caso dessas duas aqui, são as antepenúltimas. Então, a gente tem o quê? Uma proparoxítona.
Então, as duas têm a mesma regra, isso daqui tá certinho, né? Não é o nosso gabarito ainda. Atlântico e doméstico. Vamos lá. Atlântico. Doméstico. Qual é a mais forte? Aqui tem um acento, tá? Então, doméstico e atlântico. As duas são também a antepenúltima, portanto, é a proparoxítona. Então, aqui tá certo, as duas estão sendo acentuadas pela mesma regra. Agora, a letra C, 3, que a gente já viu na questão anterior, que tem quantas sílabas? Uma. Então, aqui nós temos um monossílabo tônico. E até, quantas sílabas tem? Até. Tem duas. Então, aqui a gente tem uma oxítona. Logo, o nosso gabarito é quem? Letra C. Porque 3 é a regra dos monossílabos tônicos e até é a regra das oxítonas. Bom, letra C. Tá? De acordo com as regras de acentuação gráfica e ortografia, julgue o item. O substantivo paciência é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou por ser uma proparoxítona eventual ou relativa. Ou também ainda a gente pode chamar de aparente. Tá? Vamos ver se é isso tudo? Como é que a gente faz? Separação silábica, tá? Paciência. Tem um ditongo crescente? Lembrando, para ter um ditongo crescente, eu tenho um som que começa mais fraco e depois fica mais forte. Então, ele começa com a semivogal e termina com uma vogal. Lembra lá que a letra A, ela sempre vai ser o quê? Vai ser sempre vogal. Então, aqui, eu já sei que esse I automaticamente é uma semivogal, tá? Porque o A não pode ser semivogal, ele só pode ser vogal. Então, eu tenho realmente um ditongo crescente. Aqui tá ok. Tá? É uma paroxítona? Qual é a sílaba mais forte? A penúltima. Então, de fato, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Primeira parte está ok. Ou por ser uma proparoxítona eventual relativa. Não é isso que a gente acabou de ver? Proparoxítonas eventuais acontecem quando nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Por quê? Eu posso fazer a separação silábica de outra forma, né? Eu posso dividir assim. Paci, em, si, a. E separar, tá? Colocar como se fosse um caso de hiato e não de ditongo. Então, se eu separei essas duas, qual é a sílaba mais forte? Continua sendo em. Mas agora, ao invés de ser a penúltima, vai ser a antepenúltima. Se a antepenúltima, vai ser uma proparoxítona. Logo, o nosso gabarito realmente está certo, tá? A palavra paciência, ela pode ser acentuada de duas formas, ou por causa das paroxítonas ou das proparoxítonas. Vamos dar continuidade aqui à parte de acentuação gráfica, mas agora a gente vai ver alguns casos especiais, tá? São dois apenas. É o caso do hiato e do acento diferencial. Bom, então, hiato e acento diferencial, quando a banca quer inovar, né, cobrar um pouquinho mais diferente, ela geralmente vai partir para esses dois, tá? E gosta de confundir um com o outro, trocar as coisas, e a gente já vai saber, né, quais são as pegadinhas que as bancas gostam de colocar para você não cair nessa pegadinha, tá bom? Então, como é que funciona a acentuação do hiato? Lembrando, né, o que é hiato, tá? Para quem não se lembra, apesar de a gente já ter visto isso recentemente. Hiato é quando eu tenho, né, duas vogais próximas à palavra, mas em sílabas diferentes. Certo? Então, por exemplo, a palavra baú. Na palavra baú, eu tenho um hiato, porque, veja, é baú. Tá? Aí você vai dizer assim, mas professora, baú é uma oxítona. É verdade, né? É a última sílaba é tônica. E ela está sendo acentuada, mas a regra das oxítonas não é quando termina em A, E, O, As, Es, Os, E, M, E, N, S, ou então, né, quando terminar em ditongo E, El, Oi, não é nenhum desses casos aqui. Está terminando em U. Por que é que eu estou acentuando? É exatamente por causa disso. A regra do hiato, a gente diz que é uma regra especial porque ela se sobressai, tá? Se sobrepõe às demais regras. Então, no caso aqui de baú, ela vai olhar assim e vai dizer, ah, tem a regra das oxítonas, é? Pois é, tô nem aí. Pode botar acento porque eu sou um hiato e eu vou acentuar sempre os hiatos que forem
o I ou a letra U tônicos acompanhados ou não de S. Tá? Então, a regra do hiato ela se sobrepõe às demais regras, tanto as regras das oxítonas quanto a regra das paroxítonas. Tá bom? Então, como é que funciona essa regra? Vamos, enfim, descobrir, tá? A gente vai acentuar os hiatos sempre que o I ou a letra I ou U forem tônicos, tá? Acompanhados ou não de S. Eita, que tá subindo a ladeira aqui, né, gente? Mas vocês ignorem, tá? Pronto. Certo? Então, toda vez que eu tiver um I e um tônico sozinho na sílaba, acompanhado ou não de S, eu vou acentuar, tá? Exemplo desse caso aqui, ó. K-I. Saúde. Baú. Ruído. São casos, tá, em que a gente acentua, porque é um caso de I e de U tônico, tá bom? Veja só. K-I. K-I. Saúde. Sa-U-D. Baú. Ba-U. Ruído. Ru-I-do. Ah, então, mesmo KI sendo uma oxítona terminada em I, eu vou acentuar por quê? Porque eu tenho um I que está em hiato, tá? Porque eu sei que está em hiato, olha só o que é que tem antes dele. Uma vogal, tá bom? Então, eu acentuo, tá? E ele está na posição tônica, está sozinho, então eu coloco acento, tá? Muita atenção com... Ah, deixa eu botar um outro exemplo aqui. Para ver quando for seguido de S, né? Egoísta. Olha aqui, ó. Egoísta. Então, eu tenho aqui um I, né? Tônico, seguido de S, tá? Então, é um hiato e ele é tônico, tá bom? Agora, muita atenção com uma coisa, tá? As bancas gostam de colocar o quê? Por exemplo, a palavra única e a palavra saúde. E perguntar se essas duas palavras aqui são acentuadas pela mesma regra. E aí, será que elas são acentuadas pela mesma regra? O que é que a gente vai fazer? Lembra lá, né? Primeiro eu vou fazer a separação silábica, tá? Então, como é que eu separo única? Única. Saúde. Sa-u-de. Observe uma coisa. Em única, eu estou acentuando por quê? Qual é a sílaba tônica? 1, 2, 3, a antepenúltima. Então, eu estou acentuando aqui por causa da regra das proparoxítonas, tá? Agora, saúde. Por que que eu acentuo? Saúde é uma paroxítona terminada em E. Em tese, não era para acentuar. Por que que eu estou acentuando? Porque eu tenho um U em hiato e ele está na posição da sílaba tônica. Ele está sozinho, né? Então, eu devo acentuar. Veja, por que que ele está em hiato? O que é que vem antes dele? Uma vogal. Aqui é uma vogal. Então, aqui, saúde é acentuada pela regra do hiato. Única não é acentuado pela regra do hiato. Aí você vai falar, mas professor, ele está sozinho aqui na sílaba U. Mas esse U está em hiato? Não. Olha só o que é que vem depois. Uma consoante. Eu só tenho hiato quando eu tiver o quê? Duas vogais que estão próximas na palavra, mas em sílabas separadas, tá? Então, muita atenção com isso para não se confundir e não cair na pegadinha da banca, tá bom? Então, única é a regra das paroxítonas, das proparoxítonas, desculpa. E saúde é a regra do hiato, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora, nem tudo são flores, né, no reino da língua portuguesa. Assim como a regra, há a exceção. E quais são as exceções, tá? Para o caso da regra dos hiatos. A gente não vai acentuar, tá? Quando esse hiato, ele for seguido de NH. Deixa eu botar aqui. Não, bem grande, não acentua. Se for seguido de NH, tá? Por exemplo, a palavra rainha, bainha, eu não acentuo.
tá bom? Também não vou acentuar, tá? Letras repetidas. Então, as palavras xiita, por exemplo, tá? É um caso de hiato, mas como são duas letras repetidas, eu não vou acentuar, tá bom? Também não acentuo enjoo, perdoo, né? Leem, vem. Isso tudo antes tinha acento, né? Essas palavras aqui antes tinham acento, mas com o novo acordo esse acento caiu, tá? Eu também não vou acentuar quando for o i e o u for logo após, ou seja, ele for antecedido de um ditongo, tá? Decrescente, tá bom? Então, se ele for antecedido de ditongo decrescente. Ou seja, quando a gente tem primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Tá? Exemplo desse caso aqui, dessa regra, a palavra feiura. Feiura não tem acento. Por quê? Apesar desse U aqui estar em uma posição tônica, olha aqui o que é que vem antes. Feiura. Aqui a gente tem uma vogal e depois uma semivogal. Tá? Antigamente, feiura tinha acento, né? Mas agora não tem mais. Tá? Então, baiuca também não tem mais acento, tá? Sauípe também não tem mais acento por causa dessa questão aqui de ter um ditongo. Opa, deixa eu só ajeitar aqui, que o quadrado pegou demais. Porque tem um ditongo decrescente. Tá bom? Ah, professora, e se for um ditongo crescente? Aí acentua, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Com ditongo crescente. Acentua. Tá? Olha só. Guaíra. A gente tem aqui Guaíra. Então, em Guaíra, a gente tem esse U aqui, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal. Tá? Então, Guaíra, a gente vai acentuar, tá bom? Porque é um caso de ditongo crescente. Primeiro tem uma semivogal, depois uma vogal. Agora, se for ditongo decrescente, em que o som da vogal, que é o mais forte, depois é da semivogal, que é o mais fraco, aí eu não acentuo, que é o caso de feiura, baiuca, sauípe. Certo? E aquela coisa, né? A regra do hiato, ela se sobrepõe, tá? A regra das paroxítonas e das oxítonas, tá bom? Não esqueçam disso, certo? Quem também é uma regra diferente, tá? Que a gente diz que são regras especiais. É o caso dos acentos diferenciais, tá? Então, às vezes, a gente vai usar a acentuação para poder diferenciar uma questão de entonação da palavra ou ainda para poder diferenciar quando é caso de plural ou singular, tá? Vamos ver aqui os três principais, certo? Que é, no caso, o verbo poder, o verbo por e a preposição por, e os verbos ter e vir. Esses daqui são os que mais caem, tá? Inclusive, eu vou botar um asterisco aqui para você lembrar, tá bom? Então, vê só. Com o verbo poder. O verbo poder, ele pode ser escrito, tá? De duas formas, quando ele está na terceira pessoa do singular. Certo? Lembrando, né? Quem não está lembrando ainda ali no ensino fundamental, né? Médio, tá bom? A gente sabe que tem o quê? 3 pessoas, né? Isso no discurso, primeira, segunda e terceira, né? Então, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses 3 primeiros aqui estão no singular e esses 3 últimos estão no plural.
tá? Então, quando eu digo terceira pessoa do singular, você já sabe que eu estou me referindo a ele, ela, tá bom? Ou toda aquela palavra ou expressão que puder ser substituída por ele ou por ela, beleza? Então, ó, quando eu tiver, tá, o verbo poder no presente, tá? Na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, aí vai dizer, oxe, professor, o que é isso, presente do indicativo? Presente do indicativo é quando você está, o quê? Usando o verbo para se referir a algo que está acontecendo agora, tá? Ou então para falar de uma verdade universal. Por exemplo, se você quer dizer, falar como é que a água ferve, a quantos graus a água ferve, você diz assim, a água ferve, olha só, o verbo ferver está no presente, a 100 graus Celsius na temperatura do mar, certo? Ou então, para falar alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Então, eu estou dando aula. Então, estou, tá? Está no presente do indicativo, tá bom? Então, presente do indicativo para falar realmente como o próprio verbo mostra de algo que está acontecendo no momento. Então, quando você tiver o verbo poder na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, nós vamos escrever como pode, tá? Sem acento. No entanto, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, vai dizer, ixi, professor, o que é isso? Pretérito perfeito do indicativo nada mais é do que aquele passado, tá? Que acabou. Bom, então, é uma ação que começou no passado e terminou lá no passado mesmo, tá? Então, digamos, a Josi, antes de vir aqui para o AEP, ela almoçou. Então, Josi almoçou. Foi uma ação que ela fez no passado e já acabou lá no passado. A Josi não veio até aqui no AEP, está até esse momento, com um prato de comida comendo aqui enquanto grava, porque ela já fez essa ação e já acabou. Tá? Então, pretérito perfeito do indicativo nada mais é do que isso. Ah, professora, por que a senhora não coloca só passado? Porque se eu colocar só passado, vai ficar complicado para você poder se situar, tá? Porque a gente tem vários tipos de pretérito quando pensa em conjugação verbal, tá bom? Então, por uma questão didática, tá? Eu não vou simplificar para depois você se confundir quando for mais na frente e estudar os outros tempos verbais. Bom? Então, o pretérito perfeito do indicativo nada mais é do que uma ação que começou no passado e já terminou no passado, tá? É aquele passado que todo mundo usa quando você quer falar de alguma coisa que aconteceu e já acabou, tá bom? Então, quando for na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, aí você vai escrever como? Poder. Olha só, tem um acento, tá? Observem que até a pronúncia é diferente. Aqui em cima você pronuncia mais aberto. Pode. Aqui embaixo, pode. Fechadinho. Bom, vamos ver exemplos isso em frase? Aí vocês vão perceber bem, tá? Qual é a diferença entre cada um. A Josi tem um filho, né? Aí ele está estudando, certo? E chega um coleguinha do filho da Josi e pergunta pra Josi, faz assim, tia, como é que é o nome dele? Eu esqueci. O Jorge Lucas pode brincar hoje? Aí a Josi vai falar assim, hoje ele não pode. Então, ó, hoje ele não pode. Veja, ela está falando de algo no presente, tá? Ele não pode porque ele está estudando, tá bom? Aí, passou, né, um dia, aí sabe como é criança, né? Hoje não pode não, beleza, amanhã vem aqui de novo. Aí ele chega no outro dia e pergunta assim, tia, o Jorge Lucas pode brincar? Aí a Josi vai responder assim, ontem ele não pôde. Mas hoje ele pode. Tá? Então, aqui, para se referir a uma ação do
passado. Ontem ele não pôde, mas hoje ele pode, porque hoje é presente. Bom, então é até fácil de você distinguir por causa da questão da pronúncia, tá? Então, quando você quer se referir a algo no passado, você fecha mais. Olha aqui o acerto circunflexo, que eu tinha falado lá na outra aula, que ele é para destacar nesse som fechado de uma vogal que está de uma sílaba tônica. Bom, então aqui é a pronúncia fechada, tá? Pôde e aqui pode. Bom, esse é o acento diferencial, tá? Agora, por e por. Aqui não tem diferença de pronúncia. A pronúncia é a mesma. Então, quando é que eu vou escrever por sem acento e quando é que eu vou escrever por com acento? Quando ele for sem acento, ele vai ser uma preposição. Quando ele for com acento, ele vai ser verbo. Então, exemplos. Eu vou sempre por aqui. Esse por é uma preposição, tá? Então, eu vou sempre por aqui, por este caminho, tá? Através desse caminho, se bem que através é complicado, né? Não pode usar assim, tá? Mas é só para vocês entenderem que aqui é uma preposição, tá bom? Eu vou por aqui. Agora, quando for verbo, aí vai ter que ter acento. Como é que eu escrevo? Você pode pôr a caixa aqui. Tá? Então, você pode pôr a caixa aqui. Nesse caso, o pôr é um verbo, tá bom? Então, esse pôr no sentido de colocar, tá? Então, deixa eu colocar, puxar um tracinho aqui. O pôr, ele pode ter esse sentido de colocar, tá bom? Então, quando o pôr tiver sentido de colocar, você coloca acento. Quando não tiver esse sentido, for uma preposição, é sem acento, tá? Agora, os verbos ter e vir. Esses daí são os que mais caem em prova. E quando não tem uma questão exclusiva, tá, sobre isso, você vai usar quando? É isso mesmo, na redação, tá? Na prova discursiva, porque é danado para o pessoal esquecer disso daqui, do acento diferencial entre os verbos ter e vir. Quando é que eu vou utilizar acento diferencial nesse caso aqui? Quando você tiver a seguinte situação, tá? Vou escrever aqui. Ele, ela, eles, elas. Tem. Vem. Então, ó. Ele, ela tem, ele, ela vem. Eles, elas têm, eles, elas vêm. Quando a gente pronuncia falando, a pronúncia é a mesma, não tem diferença nenhuma, tá? No entanto, na escrita tem diferença sim. Quando você tiver o verbo ter e o verbo vir no presente do indicativo, ou seja, aquele tempo verbal que indica, né, que algo está acontecendo agora, tá? Ou de uma verdade universal, e ele estiver na terceira pessoa do plural, olha aqui, ou seja, podendo ser substituído por esses dois pronomes, ou eles ou elas, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar o acento diferencial, tá? Então, não esqueçam disso. Por exemplo, a menina tem uma bola. As meninas têm uma bola. Nos dois casos, a pronúncia desse tem aqui é a mesma. No entanto, a escrita é diferente. No primeiro, eu não coloco acento. No segundo, eu coloco. Por quê? Porque está na terceira pessoa do plural, tá? Se fosse com o verbo vir, prof, como é que ia ficar? O menino vem cedo. Os meninos vêm cedo.
Mesma coisa, no singular não tem acento, mas no plural tem acento. Bom, então não esqueçam disso, tá? Danado pegar questões, prova de redação, prova discursiva, e o pessoal esquecer, tá bom? Tem uma questão, tá? Com relação ainda a esse acento do T e do vir. Vem aqui, Josi, para eu apagar aqui rapidinho. Que é o seguinte, a gente vai aprender ainda, né, que existe um processo de formação de palavras, né, em que as palavras elas derivam de outras, tá? Então, a gente pode ter algumas palavras que se formaram a partir de uma palavra anterior, que a gente diz que é uma palavra primitiva. Então, por exemplo, o verbo conter. Deixa eu botar aqui uma atenção, tá? O verbo conter e o verbo intervir. Vocês conseguem observar que em conter a gente tem o verbo ter e em intervir nós temos o verbo vir? Pois é, então a regra do acento diferencial também vale para os verbos que derivam desses outros dois, tá? Tanto do ter quanto do vir, bom? Então, vou colocar aqui, tá? O acento diferencial continua nos verbos derivados de ter e vir. Bom? Exemplo aqui, ó, conter. Veja só, ele tem o verbo ter, tá? Então, ó, se eu digo assim, o pote contém biscoitos. Ou ainda eu posso dizer, né, os potes contêm biscoitos. E aí, como é que fica a acentuação? No primeiro caso, fica com acento agudo. No segundo, com acento circunflexo. Você vai dizer, ixi, professora, peraí. Calma, que eu não estou entendendo mais nada. Por que é que contém, fica com acento agudo no primeiro, se não tem nada a ver com acento diferencial? Veja. Contém, vamos lá, contém. Contém. Faça a separação. Contém. Qual é a sílaba mais forte? Contém. A última. É terminado em... Então, ela é o quê? Se é a última, é uma oxítona, né? Então, se é uma oxítona, terminada em M. Olha só. Tem ou não tem que colocar acento? Tem. Tá? Então, em contém tem acento por causa da regra das oxítonas. Mas aqui... Nessa outra frase, os potes contêm biscoitos. Está com acento circunflexo, por quê? Por causa do acento diferencial, tá? Então, essa regra do acento diferencial, ela vai valer também para os verbos que derivam, tá? Desses outros dois aqui, do ter e do vir, bom? Então, muita atenção com isso para não esquecer, tá? Porque nesse caso aqui, se ele perguntasse, né? Em os potes contém, o acento de contém é devido à regra do acento diferencial. Certo ou errado? Certo. Tá bom? E intervir, prof, como é que fica? Vou botar aqui. O Estado intervém na economia. De novo, né? Vai ter acento porque uma oxítona terminada em EM, tá? Mas se eu colocasse os governos intervêm na economia. E aí, eu ia colocar acento agudo? Não mais, né? Eu ia colocar o quê? Acento circunflexo por causa da regra do acento diferencial, tá? Porque intervir deriva do verbo vir. E conter deriva do verbo ter. Bom, então lembrem-se disso, certo? Tem algumas situações, tá? Em que nós temos os casos de
acentos facultativos, tá bom? No material de vocês eu coloquei alguns, tá? É o caso, por exemplo, de forma. Forma pode ou não ter acento circunflexo, tá? No O. Ou então ainda demos, pode ou não ter acento circunflexo no E. Isso daí é uma questão facultativo. É obrigatório ou não? Muito raro banca CESP cobrar isso daí, mas banca FGV, FCC eu já ficaria de olho, porque são bancas mais tradicionais, que gostam desses preciosismos, tá? Essas coisas que quase ninguém usa, ela ama. Ninguém usa mais, tá lá, cheio de teia de aranha. Ela diz, é esse mesmo que eu quero. Bom, agora, ó, tem algumas coisas que já caíram os acentos, tá? Que não tem mais. Por exemplo, acento diferencial de para. Antes a gente tinha, né, um acento diferencial quando era, por exemplo, o verbo parar. Se fosse o verbo parar, aí tinha acento, né? Agora não tem mais, tá? É tudo sem acento, tá bom? Então, para preposição, para verbo, tudo sem acento, tá? Eu coloquei uma listinha no material de vocês, depois vocês deem uma olhada, tá bom? Então, vamos fazer agora algumas questões para aplicar o que a gente viu? Joga aqui, Jússi. Diz assim, julgue o item a seguir. Os vocábulos ciúme, atribuída e reúne são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E aí, será? De novo, como é que a gente vai fazer? Vai separar, tá? Então, ciúme, vamos separar primeiro. Si, u, me. Atribuída, a, tri, bu. Opa. Botei uma seta aqui no onde não tem. Atribu. E dá. Reúne. Re. U. Ne. Então, observem. Aqui a gente tem ó, um I, um U, um I e um todos eles sozinhos, né? Na sílaba. E estão em posição de sílaba tônica. Ah, prof, como é que você sabe que está em posição de sílaba tônica? É fácil, ó. Tem um acento. Então, se tem acento, está em posição de sílaba tônica. Tá? Em nenhum momento ele está aqui questionando se a acentuação está certa ou não. Ele está dizendo que está certa. Ele quer saber qual é a regra que permite elas serem acentuadas, tá? Então, vejam, se elas estão aqui sozinhas, né, em uma sílaba, e estão em hiato, não sei, vamos analisar. Olha só, vogal antes, vogal antes, vogal antes. Então, estão sim em hiato, tá? Então, todas elas estão seguindo qual regra de acentuação? A regra do hiato. E observem que ela se sobrepõe à regra das paroxítonas, né? Porque é o caso dessas daqui. Todas elas são paroxítonas, mas ó, uma é terminada em E, outra em A e outra em E, que seria o quê? A regra das oxítonas. Mas o hiato é tão assim, coisudo, né? Capaz de tudo, que ele pega e passa por cima de todo mundo, é que nem um trator, tá? Eu não quero nem saber de regra de oxítona e de paroxítona. O negócio aqui é a regra do hiato. Então, eu me sobreponho, tá? Eu passo por cima de todos. Então, aqui realmente é a regra do hiato e elas estão acentuadas por causa da mesma regra, tá bom? Então, esse gabarito está certo. Vamos para a próxima? Fundatec. Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a acentuação encontrada no termo daí? E aí? Primeiro, né, a gente precisa saber qual é a regra de acentuação de daí. Vamos lá? Separa, né? Faz separação silábica primeiro. Daí. Qual é a sílaba mais forte? A que tem um acento, né? Daí. Isso, professor, é uma oxítona. Tem regra para oxítona terminada em I? Não tem. Olha só, eu tenho um I em posição de sílaba tônica. O que é que veio antes? Uma vogal. Então, eu tenho uma regra de hiato. Então, eu tenho que procurar aqui nas minhas alternativas quem é também acentuado por causa da regra do hiato. E, ó, independe, tá? Se é paroxítona, se é oxítona, o que eu quero saber aqui é a regra do hiato, tá bom? Então, aqui a gente tem pés. Pés é o quê? Monossílabo tônico, tá? Não é essa a regra que a gente está procurando. Lápis. Lápis é uma paroxítona terminada em S. Também não é isso que a gente está procurando. Útil. Útil. Vamos fazer a separação. Útil. Eita, tem um U sozinho. Será? Vou marcar aqui. Viúva. Vi-u-va. Eita. Oxe, professora, tem dois gabaritos, é? Calma. Anéis. Anéis. Eu tenho que uma oxítona terminada no ditongo EI, seguido de S. Então, não é esse meu gabarito. E agora, eu tenho dois. Letra C ou letra D? O que é que eu faço? C de Cristo ou D de Deus?
difícil de escolher, né? Mas, ó, nesse caso aqui, você não precisa se ligar não nessa questão, tá? A decisão é bem fácil, tá bom? Veja só. Útil não é um caso de hiato. Por quê? Porque olha só o que aqui vem depois. Uma consoante. Então, por que é que o útil está acentuado? Por causa da regra de quem? Das paroxítonas. Tá? Então, letra C está eliminada. Nosso gabarito é a letra D. Tá? Aqui eu botei letra C, não sei por quê, que eu estou doida. Mas no material de vocês está certinho, tá, gente? Eu falei com tanta convicção, aí chega o gabarito aqui. Acontece, acontece. Letra D. Tá? Então, ó. Aqui, viúva, tá bem direitinho, ó. O caso de hiato, olha só. Tem uma vogal antes, tá bom? E o U está sozinho na posição de sílaba tônica, certo? Letra D. Vamos para a próxima? Julgue o item a seguir. Tem é o verbo ter no plural e tem com acento é o verbo ter no singular. E aí, certo ou errado? Esse é fácil demais, né, menina? Eu acho que foi aquela que o avaliador pensou assim, não, vou botar essa para ninguém zerar, né? Esse é o que? O contrário, né? Se eu tenho tem no plural, é com acento circunflexo. No singular, ele é sem acento, tá bom? Errado. E para finalizar, nós temos essa daqui, tá? Analise as afirmativas a seguir. Sem motivo algum, ele para o carro no meio da rua. 2. Eles têm uma grande amizade desde a infância. 3. A estudante foi visitar sua mãe na cidade de Bocaiúva. 4. Viajar lhe causa enjoo. E 5. Eles leem o jornal diariamente. Assinale a alternativa correta. Então, você vai ver aqui que ele está perguntando sobre a norma culta da língua portuguesa. Então, ele quer saber quais dessas alternativas aqui, de 1 a 5, está de acordo com a língua portuguesa. Então, vamos lá. Na alternativa 1, diz assim, sem motivo algum, ele para o carro no meio da rua. Olha só, o verbo parar, que foi o que eu acabei de dizer, não tem mais acento, não é isso? Então, tá certinho, tá? Essa 1 aqui está ok. Então, vamos botar um Vzinho aqui de certo. 2. Eles têm uma grande amizade desde a infância. Olha, o acento diferencial. O tem está o quê? Concordando com o seu sujeito que está o quê? No plural. Então, tá certinho, tá? E infância tá certo também, né? Porque é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Olha só, infância. Então, tá certo, tá bom? 2, correto. 3. A estudante foi visitar sua mãe na cidade de Bocaiúva. E aí, será que tem acento Bocaiúva? Como é que a gente faz? Separação silábica. Bocaiúva. Bocaiúva tem que ter acento? Você vai dizer, tem, professor, olha só. Ele está aqui em U, né? Em Iá tônico. Mas observem, o que é que ele tem aqui antes? Um ditongo. De que tipo? Decrescente. Primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Isso é um caso do que? Da exceção da regra do hiato. Então, Bocaiúva não tem acento, tá? Isso foi uma mudança com o novo acordo ortográfico, tá bom? Então, Bocaiúva, quando tinha acento, era antes do novo acordo. A partir do novo acordo, não tem mais, tá? Então, a 3 está errada. 4. Viajar lhe causa enjoo. Olha só, a gente tem um hiato por repetição, né, de letras. Eu coloco acento em hiato que repete as letras? Não mais, né? Antes tinha, agora não mais. E 4, eles leem o jornal diariamente. A mesma coisa, ó. Repetição de letras, de hiato, eu não coloco mais acento. Logo, o que está certo é só a 1 e a 2, a 3, 4 e 5 está errada. Vamos ver se tem alguma alternativa desse jeito? Bora lá. Letra A, apenas as afirmativas 1, 4 e 5 não estão escritas. Não, a 1 está escrita, né? Então, corta, letra A. B. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão escritas de acordo com a norma culta. Não, a 4 não está escrita, corta. C. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão escritas de acordo com a norma culta. A 3 não está, né? A 2 sim. Então, corta a letra C. Letra D. Apenas as afirmativas 3, 4 e 5 não estão escritas de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Esse é o nosso gabarito, letra D. Abre aqui em mim, Josi. Encerramos essa parte de acentuação gráfica, tá? É um conteúdo um pouco mais extenso, mas que tem muita chance ou de ser cobrado na sua prova objetiva ou de você ter que utilizar esse conhecimento na sua prova discursiva. Então, treinem isso, tá? Façam análise, façam essa separação silábica bonitinha, que não tem o que errar, tá bom?